Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Graças a Deus pela nova oportunidade que Ele nos concede. Estamos nos encontrando outra vez. E nesta oportunidade faremos nossas considerações sobre o assunto que trataremos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 27 de janeiro de 2024. E como estamos ponderando nestes últimos sábados, desta vez nós vamos falar sobre as ofertas pacíficas, que eram ofertas que os nossos irmãos israelitas apresentavam a Deus na sua forma de culto, neste caso específico, culto de gratidão ao Senhor. No sábado passado nós falamos sobre o holocausto. E o holocausto a gente aprendeu naquela oportunidade que era uma forma como eles se comportavam, o que eles faziam quando eles apresentavam determinada oferta ao Senhor. E a gente viu que o holocausto era quando eles ofereciam um animal como oferenda ao Senhor, e esse animal era, observadas as regras pertinentes, era inteiramente queimado sobre o altar. Agora, hoje, nós vamos pensar sobre as ofertas pacíficas. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai verificar que as ofertas pacíficas, elas aconteciam por 3 motivos principais, ou por um de 3 motivos principais. Ação de graças. E esta ação de graças expressava gratidão por uma bênção recebida, ainda que não solicitada. Quando alguém se sentisse agraciado por uma bênção do Senhor, e ele, alegre, satisfeito, na sua satisfação e na sua alegria, ele apresentava ao Senhor uma oferta em ação de graças por alguma coisa que o Senhor havia lhe concedido. Neste caso, eles não ofereciam a Deus petições. A oferta por ação de graças não integrava pedidos, apenas orações, louvores e sacrifícios de gratidão a Deus pelo favor que eles haviam recebido da parte de Deus. Neste caso, o sangue do animal que era oferecido era aspergido sobre o altar, e a carne do animal a ser comida era sempre presente nesses sacrifícios pacíficos. Mas aqui destaca-se a presença de bolos sem fermento e amassado com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo e azeite. Não está aí no nosso roteiro, mas em Levítico capítulo 7 e o verso 12,
14, nós temos esses regramentos que acompanhava a instrução sobre o oferecimento de ofertas pacíficas por ação de graças, manifestação de ação de graças pelo o ofertante. Mas também as ofertas pacíficas, elas também podiam acontecer de ser apresentada por votos que a pessoa fez ao Senhor, e tendo recebido a resposta, eles apresentavam então a oferta em cumprimento do seu voto. Era uma oferta de gratidão, sim, mas enquanto a oferta por ação de graças era o agradecimento por alguma bênção que receberam sem ser pedido, a oferta que apresentava em função de votos era oferta como pagamento do voto. A gratidão era em virtude de uma oração respondida positivamente. Como nós fazemos até hoje? Nós damos ofertas ao Senhor não por uma resposta específica de um pedido que fizemos a Deus. E também nós damos alguma oferta, nos manifestamos em adoração ao Senhor, em agradecimento por um voto que nós fizemos, um pedido que nós fizemos e que nós recebemos da parte de Deus. Mas ofertas pacíficas também, a gente vai verificar que podia ser também chamada como ofertas movidas. Era a porção do sacrifício pacífico que pertencia aos sacerdotes. Era literalmente movida em direção ao santuário como sinal de sua dedicação a Deus. E em seguida, movida em direção ao sacerdote, indicando que o Senhor agora punha a dita oferta à disposição do sacerdote que consumia essa oferta. Então, as ofertas pacíficas. E na introdução a gente vai dizer que essas ofertas, as pacíficas, que também são chamadas de ofertas de comunhão, ofertas da aliança, ofertas de paz, e sacrifícios pacíficos eram ofertas voluntárias, ou seja, eram ofertas espontâneas, apresentadas ao Senhor por iniciativa do ofertante. Não era como aquelas ofertas já pré-determinadas por Deus, quando nas suas festas, como na Páscoa, havia lá oferta determinada. A Páscoa deveria ser comida com ervas amargas e a posição que eles deviam comer não podia ter fermento e etc. Nesse caso, a oferta pacífica era uma deliberação do ofertante, era uma iniciativa dele. Por isso, diferentemente das outras ofertas, que tinham data certa para serem apresentadas e sempre por ocasião daquelas festas regulares, como nós já comentamos, aquelas oferendas eram apresentadas naquelas festas comemoradas em datas determinadas. As ofertas pacíficas podiam ser apresentadas ao Senhor a qualquer ocasião. Essas ofertas eram sempre demonstração de gratidão por bênçãos recebidas, como já dissemos, ou por um voto feito com o objetivo de que alguma graça pretendida fosse alcançada. E mais, qualquer que fosse o motivo, deveria ser uma oferta apresentada com alegria e em demonstração de ação de graças. Tais oferendas deveriam ser queimadas e expressar, pelo menos conforme a natureza da oferta, elas deveriam ser queimadas e expressar da parte do ofertante seu sentimento de gratidão, comunhão e paz com Deus. Por isso, essas ofertas, quando queimadas, eram ofertas consideradas por Deus ofertas de cheiro suave ao Senhor. É isso que a gente lê aí
no capítulo 3 do livro de Levítico e no verso de número 5. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, a parte da oferta que seria queimada, em cima do holocausto, falando das partes do animal que seria queimado junto com a parte de carne dos animais, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Muito bem. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que o animal oferecido como oferta pacífica não podia apresentar qualquer defeito nem doença, e seria oferecido juntamente com pães e bolos. Foi o que a gente já mencionou anteriormente: pães finos, bolos com preparo com o melhor da farinha e untado com azeite. Então era uma apresentação dessa confeitaria muito bem preparada. Um detalhe interessante: a oferta pacífica era um ato voluntário, opcional. Como nós já falamos, não tinha data para ser apresentada e nem tinha outros formatos. Era uma iniciativa do próprio adorador. Parte da oferta, ela, no caso das ofertas queimadas, era queimada, parte era dada ao sacerdote e a outra parte o ofertante podia comer dela junto com sua família e outras pessoas. E para que esse tipo de oferta pacífica, o ofertante podia escolher entre 3 tipos de animais: um bezerro, ou um cordeiro, ou um cabrito. Mas qualquer que fosse a escolha, tinha que ser um animal perfeito, saudável, e nesse caso especificamente poderia ser um animal macho ou um animal fêmea. Por que este animal poderia ser macho ou fêmea? Era uma oferta do ofertante, era uma iniciativa do ofertante. Mesmo quando se tratasse de voto, a questão da voluntariedade estava na questão do voto. Ninguém era obrigado a fazer o voto. Portanto, era uma oferta de iniciativa do ofertante, porque se ele fez o voto por iniciativa dele. Agora, quando do cumprimento, então ele tinha que verificar as prescrições para que ele pudesse preparar aquele animal e mais os ingredientes que deveria ser apresentado para cumprir o seu voto. De qualquer forma, esse animal poderia, como dito, ser macho ou fêmea, e ele era uma iniciativa do próprio ofertante. Uma parte dessa oferta, desse animal era queimada, e outra parte era do sacerdote, e a outra parte era consumida pelo próprio ofertante e alguém da sua casa. Aí no capítulo 7 do livro de Levítico, versos 11 a 14, está escrito assim, eu vou ler para vocês. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, quando você oferecer uma oferta pacífica, um sacrifício pacífico, como oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerás também bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassado com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos. Esse bolo será preparado com flor de farinha, ou o melhor da farinha. Com os bolos, oferecerá pão levedado como sua oferta. Nesse caso, não se exigia a questão da oferta ser com pães asmos. A oferta poderia ser com pão levedado, com o sacrifício de louvores,
da sua oferta pacífica. E o verso 14 do capítulo 7 de Levítico: e toda oferta oferecerá um deles por oferta levantada ao Senhor, alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Aí já vem entre os critérios como aquela oferta, aqueles animais poderiam ser comidos. Como já falamos, parte seria queimada, parte do sacerdote, parte do ofertante e alguém mais com quem ele compartilhasse aquela sua alegria e o momento de gratidão para consumir a oferta que era trazida ali com alegria perante o Senhor. E a semelhança das ofertas feitas pelo pecado, quando o ofertante oferecia um animal para ser sacrificado, antes que o animal fosse morto, o ofertante colocava sua mão sobre a cabeça do animal. Um detalhe é que não há na Bíblia uma explicação completa para esse gesto de se colocar a mão sobre a cabeça do animal antes que o animal fosse sacrificado. Mas a ideia mais aceita entre os estudiosos aponta esse colocar das mãos sobre a cabeça do animal antes dele ser sacrificado como um gesto de transferência de culpa. O ofertante transferia para o animal as suas culpas, e esse animal depois será sacrificado a Deus em substituição ao próprio ofertante. Nisso está o símbolo da transferência de nossos pecados sobre a pessoa de Jesus Cristo. A gente leu no capítulo 53 de Isaías, inclusive na lição passada, a respeito Cristo, ou o Messias, lá na profecia, ainda Jesus não era nascido, tem aí mais de 700 anos, aquela profecia do capítulo 53 de Isaías, antes de Jesus nascer. Então, Isaías capítulo 53 faz uma referência bem pontual, específica, a respeito do caráter substitutivo do sacrifício de Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Em Levítico capítulo 1 e o verso 4, vamos ver o que é que tem aqui. Diz assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, o animal, para que seja aceito por ele para a sua expiação, para que o pecado do ofertante fosse expiado. O mesmo fala no capítulo 3, o verso 2: e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Uma regra que eles observavam. Ainda no capítulo 4 de Levítico, vamos ver aqui, 4 e o verso 4, a gente vai ter a palavra do Senhor que vai nos trazer a informação de que o animal que era ofertado ao Senhor, esse animal, ele tinha que, ele recebia a carga, o peso do pecado do ofertante, e esse animal deveria ser cuidadosamente preparado e para ser ofertado ao Senhor em lugar do ofertante. E falando do sacrifício de paz ou de ação de graças, Levítico capítulo 4 e o verso 4 vai dizer assim: e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. E no verso 15 vai ainda dizer: e os anciãos da congregação
porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. E ainda no verso 33 do mesmo capítulo, diz assim: e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, a vítima que será queimada como oferta diante do Senhor. Portanto, esses sacrifícios pacíficos eram manifestações da parte do ofertante por gratidão ao Senhor por aquilo que ele havia recebido de Deus. E os sacrifícios era uma forma das pessoas se apresentarem diante de Deus e ser aceito por Deus sem morrer diante de Deus. E o animal, o sangue do animal representava então essa força protetora para que eles permanecessem vivos diante do Senhor. E por isso então a imposição das mãos do ofertante sobre a cabeça do animal. E a gente vai dizer que, na reflexão 2, que há uma referência bem direta quando a orientação divina foi dada em relação ao bode que seria mandado para o deserto, o bode emissário. Quando a gente leu sobre o dia, estudou sobre o dia da expiação, a gente estudou lá que 2 bodes eram apresentados na porta do templo ou na porta do santuário, e o sacerdote lançava sorte. Um bode acabava sendo imolado, morto e queimado. O outro bode, chamado emissário, que era mandado para Azazel, a gente tem isso lá no capítulo 16 do livro do Levítico, sobre a cabeça do animal, o sacerdote colocava suas mãos e ele confessava os pecados dele e de todo Israel sobre a cabeça do animal, e só então esse animal era levado para o deserto para morrer lá. Já estudamos lá naquela ocasião que esse animal levava para bem longe de nós, bem longe dos adoradores, a sua culpa, os seus pecados, de tal maneira que Deus não mais se lembrava desses pecados para punir aqueles adoradores agora confessos, pecadores confessos diante de Deus. A gente pode ler isso em Levítico, capítulo 16, e o verso 21, que vai trazer essa informação sobre o estender das mãos de Arão, o sacerdote, sobre a cabeça do animal vivo. Diz assim: e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e levá-lo ao deserto, pela mão de um homem previamente designado para isso. Irmãos, só chamando a atenção aqui para nós pensarmos sobre o caráter substitutivo daqueles sacrifícios. O homem colocava as mãos sobre a cabeça do animal, que era aquele que carregava, por assim dizer, levava os pecados para longe do pecador, ou aquele animal que era oferecido, sacrificado, era ali colocado, aquele animal morria como representando o homem que havia pecado, mas que havia agora confessado. Então esse caráter substitutivo, para nos lembrar que aqueles animais, por um lado, ele representava o que Cristo faria mais tarde. Portanto, o nosso entendimento, a palavra de Deus nos informa isso. O que Cristo fez na cruz não foi por causa dos pecados dele. Ele não tinha pecado, mas ele sofreu o que sofreu em nosso lugar. Porque havia de alguém morrer pelos pecadores. E como todos os pecadores são pecadores, portanto, um pecador não pode resgatar outro pecador. Daí, Cristo Jesus, o homem que foi
imune ao pecado. Ninguém conseguiu seduzi-lo ao pecado. Ele foi morto e o seu sacrifício foi aceito por Deus como suficiente para nos substituir e dar pelo seu sangue o direito de nós termos os nossos pecados perdoados. Muito bem, mas na sequência 2 a gente vai lembrar que, para boa parte dos cristãos, os israelitas eram um povo triste e oprimido que vivia debaixo de um sistema de culto quase insuportável. Como nós não somos acostumados àquele ritmo do que eles faziam, a impressão que temos é que os israelitas eram um povo triste, um povo assustado, um povo que vivia com medo, debaixo de um rígido sistema de culto. Animais eram mortos todos os dias por causa deles e tudo mais. Mas o que a gente vai ver é que as ofertas pacíficas, elas constituíam numa quebra desse conceito equivocado. Eles deviam apresentar a sua oferta com alegria, com cântico, com louvor, com adoração. Era um evento de gratidão e de alegria. É possível a gente perceber que Israel era um povo alegre e feliz, e que eles viviam bem-humorado e grato diante de Deus, diferentemente da forma como nós às vezes imaginamos. E a gente cita aí só para deixar um exemplo bíblico, no capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, quando a gente tem aqui uma reunião entre os principais homens que eram auxiliares de Salomão, e aí no verso 20 vai dizer assim: eram, pois, os homens de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, falando de uma certa reunião dos príncipes de Salomão, e eram homens em quantidade como a areia do mar. E está dizendo assim: e eles eram muitos ali, comendo, bebendo e alegrando-se. Por isso, é um equívoco imaginar, se a gente imagina que os israelitas tinham uma vida triste, sombria, medonha, pesada, de medo. Não, eles curtiam a vida e viviam a fé, a sua alegria ao seu modo e com as festividades realizadas ao seu tempo. E na reflexão 3, para a gente concluir, a gente vai dizer que, como dito acima, as ofertas pacíficas eram voluntárias, isto é, eram apresentadas pelo ofertante, que cuidava em revelar o quão grato ele era a Deus pelas bênçãos que Deus lhe havia concedido. Tanto aquelas bênçãos relacionadas à libertação do cativeiro egípcio. Eles eram um povo cativo, triste, que vivia oprimido debaixo do chicote do Egito. Mas agora eles eram um povo independente, livre. E eles comiam, bebiam, adoravam. E eles faziam isso com muita liberdade. No livro do Levítico, capítulo 22, versos 29 ao 30, a gente vai ter as seguintes informações: e quando sacrificares sacrifícios de louvores ao Senhor, os sacrificareis de vossa vontade. E esses sacrifícios deveriam ser comidos no mesmo dia. Não devia deixar nada para o dia seguinte, porque guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. E veja só, que vos tirei da terra do Egito, para você ser Deus sobre vocês. Eu sou o Senhor. É como nós dissemos, eles tinham motivo para viver alegre. Eles tinham motivos.
Às vezes ficamos pensando que nós só temos motivo para vivermos alegres, mas eles também tinham motivos, não é? Da mesma forma como a gente tem lá no Levítico, diz, olha, faça isso com louvor, faça isso com gratidão, façam isso com alegria, as vossas ofertas de gratidão pelas bênçãos do Senhor. Aqui, quando Paulo escreve aos Hebreus, então no capítulo 13 de Hebreus, a gente lê no verso 15 a seguinte orientação: portanto, ofereçamos sempre por Jesus Cristo a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, confessando o seu grande e poderoso nome. A nossa gratidão deve ser expressa no culto de adoração que temos hoje, em gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Da mesma forma que os nossos irmãos hebreus, eles também deveriam se apresentar em gratidão, manifestando o seu reconhecimento dos benefícios históricos que Deus havia feito em favor deles, quando eles saíram do Egito. De escravos passaram a ser uma nação independente e livre, dono das suas próprias plantações e das suas terras. E também porque Deus os concedia graças no seu dia a dia. Mesmo agora, já independentes, mas eles dependiam da bênção de Deus e Deus não as negava para eles. Por isso eles se manifestavam gratos. E nós também, hoje, Hebreus 13, 15, devemos nos apresentar a Deus a nossa gratidão, o fruto dos nossos lábios, em louvor e gratidão ao Senhor. Portanto, que Deus nos abençoe e que nos faça servos dele, alegres, e que sempre nos apresentemos ante a ele para manifestar a nossa gratidão por tantas e todas as graças que ele nos tem concedido. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.